Você que está aí, né, no seu lugar, você que está em casa também, se estica, né, dá uma alongada nessa manhã, dá uma espreguiçada, dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado, né, não sei se você já deu esse sorriso hoje, pode sentar, fica à vontade. Obrigada, pessoal. Quero mandar um abraço para quem está aí de casa a nos assistir. Sei que meus sogros estão aí me assistindo. Quero mandar também os cumprimentos do pastor Márcio e Elisiane para vocês todos. Eles foram convidados para estar lá em Braga nessa manhã e eu sei que lá vai ser uma bênção também, assim como vai ser aqui. Você está com expectativas para essa manhã? Amém? O Senhor, Ele quer compartilhar com você uma palavra poderosa. Não é porque sou eu ou qualquer outro que está falando, mas é porque veio do coração do Senhor para a sua vida. E eu espero que você esteja com o seu coração aberto para receber tudo aquilo que Ele tem para você hoje. Amém? Hoje nós temos, já está aqui, o pessoal já colocou o spoiler. O tema de hoje é expansão intencional. Você tem vivido o ano da expansão na sua vida? Para você que chegou hoje na nossa igreja, esse é o tema do nosso ano de 2023. É o ano da expansão. Sabe que quando eu penso em expansão, muitas coisas vêm à minha cabeça, né? E a gente já recebeu palavras maravilhosas acerca desse tema durante esse ano inteiro, desde o final do ano passado, na verdade, né? Você que acompanhou aí a nossa mudança de templo, a gente estava num templo bem menor e depois a gente está vivendo agora esse milagre. Eu sei que na sua vida também você tem vivido a expansão, mas sabe que o ano só acaba quando acaba? Nós ainda estamos em, que dia é hoje? 24 de setembro. Ainda falta muita coisa para expandir na sua vida e na minha também. Eu vou pegar tudo aqui. O ano da expansão só acaba dia 31 de dezembro. Até lá eu quero viver essa palavra para a minha vida. Amém? Eu sei que você está da mesma forma, mas eu queria te contar algumas curiosidades, né? Eu sou uma pessoa bem curiosa, eu gosto de saber o porquê das coisas. E eu lembro que quando eu era criança, eu aprendi, e provavelmente você também aprendeu, porque eu sou muito mais nova do que você. Não, estou brincando. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu aprendia, né, que o universo, ele sempre existiu, aqueles conceitos eternos, né? Deus é eterno, o universo é eterno, ele sempre esteve lá, e a gente aprendia isso quando era criança. E depois de eu lembro que eu aprendi isso quando era criança, que o universo sempre esteve lá, né? Nunca teve um começo. Mas depois de um tempo eu comecei a ouvir outras teorias, né? De que o universo teve um início, daquilo que a ciência, por exemplo, chama do Big Bang, não é? O início do universo. E como é que fica nessa relação de como é que o universo foi criado e daquilo que a Bíblia fala. A gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje e você vai entender muito bem onde que eu quero chegar. Sabe que desde a filosofia grega, desde que quando o homem começou a se questionar a respeito dessas questões sobre o início de tudo, de fato era esse o consenso, de que o universo ele sempre existiu. E para a ciência e para a filosofia é muito mais fácil ter esse conceito, porque aí eles não teriam que explicar como foi que surgiu. Se não teve um início, sempre teve lá. Mas sabe que em 1949 foi bem recente, foi que começou a se desenvolver essas teorias a respeito de um início para o nosso universo. E a física moderna, como foi que eles descobriram, né, que o universo teve um início? Quando estavam começando a desenvolver aqueles telescópios mais potentes, eles começaram a olhar para as estrelas, olhar para as galáxias e começaram a perceber que o universo ele não estava paradinho, que as coisas não estavam flutuando, né, no espaço, mas que elas estavam a expandir. E tudo aquilo que está crescendo significa que um dia foi condensado, né? E aquilo está a expandir. Então foi daí que nasceu o conceito de que o universo ele teve um início. Mas sabe que isso para a ciência foi um problema, porque para a ciência ela agora estava com uma questão
contra ela mesma, porque agora ela ia ter que explicar como foi que começou. Porque se teve um início, um dia não existiu. E como é que passou a existir? A partir do nada. Porque tudo que existe, né? Você já ouviu na escola aquela frase, na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Mas se em algum momento não existiu nada, quer dizer, se em algum momento existiu o nada, como é que passou a existir alguma coisa? E aí é que nasceu a dor de cabeça para a ciência e para a filosofia. Sabe que agora eles tinham... Parou? Voltou. Eles tinham que lidar com um conceito de que um dia não era nada. E como é que era esse nada? O que é um nada? Platão ele tinha uma frase muito interessante para explicar o que é o nada. O nada é aquilo sobre o qual as pedras pensam. O que as pedras pensam? Nada. Pronto. Era isso que existia antes do universo ser criado. E a filosofia antiga, ela tem um conceito que estava muito casado com a ciência, que é um conceito, uma frase em latim chamada creatio ex nihilo, que significa a criação a partir do nada. Eu vou chegar lá, pode ficar tranquilo. E desde os gregos até o idealismo alemão, qualquer livro, qualquer literatura, qualquer coisa que falasse sobre o universo, nenhum lugar estava escrito que o universo em algum momento passou a existir. Em todos os lugares que existiam conceitos sobre o universo, dizia-se que ele sempre esteve lá, mas tem uma exceção. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Lembra que eu falei que esse conceito de que o universo passou a existir em algum momento surgiu em 1949. Foi pouquíssimo tempo atrás, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim. Deixa eu aproveitar para abrir minha água aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso foi escrito há 3.500 anos atrás. Muito antes da ciência moderna sequer cogitar que o universo teve um início. Muito antes da filosofia grega cogitar de que não era possível que alguma coisa surgisse do nada, estava lá. Deus criou os céus e a terra. Essa palavra, criou, ela só aparece em 2 momentos na Bíblia. Não a palavra criou, não é porque a gente fala em português criou, quando eu digo assim, eu criei uma pintura, ou eu criei uma escultura, eu criei alguma coisa, é simplesmente a palavra criou, não é? Mas eu não estou criando a partir do nada. Mas essa palavra aqui do hebraico é a palavra bara, que é essa palavra aqui, está meio apagadinha, mas dá para ver. Essa palavra bara significa justamente aquele conceito que a filosofia dizia que não existia, que é o creatio ex nihilo, que é o criar a partir do nada. Não existia nada e Deus criou a partir do nada. E esse conceito ele só aparece 2 vezes na história da Bíblia. Que é, você pode continuar aí aberto em Gênesis 1, porque a gente vai continuar a leitura. Mas lá em Isaías, capítulo 65, versículo 17, Deus fala assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Sabe quando é que Deus vai criar novos céus e nova terra? Quando esse universo acabar. E aí ele bara de novo. Sabe que ele fez bara, criar a partir do nada, e esse universo surgiu. E quando essa história chegar ao fim, ele vai fazer bara de novo. Novos céus e nova terra, e novas leis, e uma nova física, e tudo novo. Porque só ele é capaz de criar a partir do nada.
Só que a gente vai continuar a história da criação. Provavelmente você já ouviu falar, não é? Que Deus criou as árvores, Deus criou a terra, Deus separou a água da terra seca. E aí em Gênesis 1, ainda, versículo 3, diz assim, Gênesis 1, 3 diz, e disse Deus, haja luz. Agora já é diferente, porque não diz assim, e Deus criou a luz. Não, Deus criou no início. E aí depois, e os versículos subsequentes, quando você for ler, vai dizer assim, e Deus disse, haja separação entre a água e a terra seca. E Deus disse, haja os animais. E aqui Deus disse, haja luz. E essa palavra disse, no hebraico, no original, significa, na verdade, ele ordenou. Ele comandou, ele deu uma ordem, debaixo daquelas leis que ele mesmo criou a partir do nada. Agora ele começa a dar ordens através das suas palavras. E Deus disse, haja luz. Ele deu um comando debaixo daquelas leis que ele mesmo criou. Você está comigo? Você está me acompanhando? E essa ordem, essa palavra, esse comando, é justamente aquilo que nós vamos aprender a fazer hoje. Lá em Lucas, capítulo 5, versículo 5, você pode abrir lá, por favor? Lucas, capítulo 5, versículo 5, diz assim, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Essa palavra, ou seja, sobre aquela lei que já existe, que o Senhor mesmo estabeleceu, há uma palavra que é sobre ela que nós agimos. E essa palavra aqui é a palavra rema, que é a palavra falada. É quando Deus disse, haja luz. Quando Ele dá essa ordem, esse comando, é uma palavra que nós chamamos rema, que é uma palavra falada, que comanda alguma coisa debaixo da lei que Deus estabeleceu. E é essa palavra aqui, porque é grego, tá? Já é diferente dos desenhinhos do hebraico. E essa palavra rema, ela está sujeita àquelas primeiras leis que Deus estabeleceu. E aí vem o rema, que é a palavra de ordem, é o comando. E depois que o rema é liberado, um poder acontece. Uma ação precisa acontecer. Porque essa ação acontece, digamos assim, o universo foi criado e ele tem leis. E o universo, como eu disse lá no começo, ele está sempre a expandir. Então, é natural que as coisas, as partículas, as moléculas e tudo no universo esteja a expandir. É natural. Só que essa expansão, ela acontece de acordo com as leis da natureza. E se você não der um comando para direcionar essa expansão, ela vai acontecer de uma forma de inércia. Vai ser como está a ser, vai ser natural. Mas a partir do momento que eu dou o comando, essa expansão dentro das nossas vidas, ela toma uma direção que nós damos. Eu vou chegar lá. Pode ficar tranquilo, vocês estão me olhando assim, mas vocês vão entender. E para que nós possamos ativar a expansão em nossa vida, nós precisamos estar de acordo com a palavra que foi estabelecida por Deus. E nós vamos ver um exemplo bem claro de como é que funciona essa ordem, tá? Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Ezequiel 37, 1. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Então, aqui a gente vai ver uma figura, né? Ezequiel, ele vai ter uma visão
que Deus vai mostrar para ele. Não é um lugar físico, mas é uma visão, é uma ilustração. E nós vamos usar essa ilustração para nós aqui hoje, ok? Então, Ezequiel 37:1 começa dizendo assim, lembra da ordem, né? Primeiro vem o bara, que é aquilo que foi criado, é a realidade natural, é aquilo como está. Então, essa primeira fase está aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ponto. Para por aí. Então, a gente está naquela fase que ele chegou num lugar, espiritualmente, né, ele está tendo uma visão aqui, uma ilustração, de algo que está como está. Nada foi feito. Ele foi colocado ali e é o que ele vê. É a realidade que ele está visualizando naquele momento, ok? Então, ele viu o quê? Um vale cheio de ossos. Ponto. Agora, a gente vai para a segunda fase. É quando Deus libera uma palavra. Mas você ainda não tomou o comando. Então, é a segunda fase ainda. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes. Ou seja, o Senhor está instruindo Ezequiel sobre o que é que ele tem que fazer, sobre a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui o Senhor está dizendo para Ezequiel o que é que ele tem que falar. E aí vem a ação. Baseado na palavra que o Senhor deu, Ezequiel ele toma a ação de falar. E algo acontece, porque um poder é liberado. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Só um detalhe aqui, que ele ainda fala, enquanto eu profetizava, ele nem tinha terminado de profetizar. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Ou seja, você viu aqui o exemplo. Ele viu uma realidade inerte, que é aquela fase inicial. É o estado natural das coisas. Está como está. Então, ele teve aquela primeira visão. E muitas vezes, em nossas vidas, nós vamos ter essa visão, porque a gente não está negando os fatos, é uma realidade, é natural, está lá, de fato, a situação. Então, ele viu aquele vale de ossos secos, ponto. Aí, depois, veio a palavra do Senhor, dizendo para ele, existe uma lei sobre a qual você pode operar. E aí, a terceira fase é quando Ezequiel ele toma uma decisão de profetizar. E ele libera debaixo daquela lei e debaixo da palavra do Senhor uma profecia. E ele fala, e ele dá a ordem, o comando. E é obrigatório que aquilo aconteça, que uma ação aconteça. Por quê? Porque a lei foi criada por Deus. E é debaixo dessa lei, quando algo é profetizado, quando a ordem é falada, quando a palavra rema é liberada, o poder precisa se manifestar. E dentro desse vale de ossos secos, dessa ilustração que nós estamos a ver agora, existem dois personagens, dois tipos de personagens, que são eles. Achei.
Existem dois tipos de personagens. O primeiro personagem e agora a gente vai trazer isso para a nossa realidade, né? Diante do vale dos ossos secos da sua vida, diante da situação que de fato existe e que é real e nós não estamos a negá-la, existe aquele tipo de personagem que está aqui nessa história, que faz parte, que é um com a situação. Ou seja, os ossos secos. Ele vê como tudo está e ele diz, está assim, é fato, é real, está assim. E não tem como mudar, porque o cenário é morte. O cenário é o que eu estou a ver e não dá para negar. Ponto. Ele aceita a situação da ordem natural das coisas. Mas tem um outro personagem aqui, um outro tipo de personagem dentro do vale dos ossos secos, que é aquele que vê a situação, não nega a situação como está, porque ela é real, mas ele olha para aquilo e ele profetiza. E ele abre a boca e ele diz, uma voz de comando, ele dá a ordem, porque existe uma lei que ele entende, que sobre a qual ele opera, e aquilo precisa se manifestar. Isso é um fato, é uma lei, foi criada por Deus. E aí é que a gente vai começar a ministração agora. Que é que quem dentro do vale dos ossos secos da minha vida, dentro dessa situação que é inegável como está, dentro desse cenário que a realidade é morte, quem eu sou? Eu sou aquele que aceita a situação, ou eu sou aquele que abre a boca e fala para ela mudar? Sabe que existem algumas pessoas, se não várias, que têm visto na sua própria vida um verdadeiro vale de ossos secos e que você está vendo e dizendo, não tem como mudar, o único destino é morte. A única saída é aceitar. A única coisa que eu posso fazer é nada. Porque é o que é a ordem natural das coisas. E eu simplesmente tomo para mim, naquele momento, essa depressão. Eu tomo para mim, nesse momento, essa aceitação da derrota. Eu tomo para mim, nesse momento, a apatia. É o que está assim. E eu não posso fazer nada. Mas sabe que nessa manhã o Senhor quer dizer para você, abra sua boca e profetize sobre o vale de ossos secos que você está a ver nesse momento. Porque a lei já está estabelecida e aquilo que poderia ter sido criado ao seu favor, já foi criado. Ele já criou a lei. A lei pertence a Ele. Ele já criou as condições necessárias, mas a ação é sua. A decisão de abrir a boca e dizer, os ossos tomem vida, situação mude, a vida chega, a morte saia, é sua. Sabe que para muita gente isso pode parecer até de certa forma muito duro, porque é como se eu estivesse dizendo, a impressão que dá para muita gente é que Deus está assim, vendo lá o vale de ossos secos, e você, um osso seco, no meio do cenário de morte, e de desespero, e de sem saída na sua vida, e Deus está simplesmente assim. Mas, na verdade, Deus está assim, o que é que falta? Eu já dei tudo, eu já criei tudo, o que você precisava para mudar essa situação. E o poder está com você. O poder de mudar a situação está nas suas mãos. Não simplesmente porque o Senhor te desamparou e te jogou no vale dos ossos secos, mas porque o Senhor te mostra o vale dos ossos secos e te chama para profetizar, e te chama para abrir a sua boca e dizer, mude. E de chamar a existência à vida sobre essa situação. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38.
Lembra que nós estamos falando sobre expansão intencional. Quando Deus ele criou o universo, Ele não simplesmente deixou com que o acaso acontecesse, como muitos acreditam, né? Eu estava lendo a respeito qual que é a probabilidade da vida, como ela é, das leis naturais que proporcionam a vida existirem se fosse obra do acaso. E não é improvável, é impossível, vezes impossível, infinitas vezes, que a vida como ela existe tenha sido obra do acaso. Sabe que Deus ele foi intencional ao criar as leis sobre a qual nós estamos. E nós precisamos ser intencionais em direcionar essas leis ao nosso favor, debaixo da palavra do Senhor. Em Atos capítulo 10, versículo 38, Atos 10, 38, diz assim. Aqui é Pedro falando, tá? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia quanto em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Essa palavra, no original, é rema. Quando Pedro, me lembrou muito o versículo enquanto o profeta Ezequiel profetizava, né? A palavra fala que enquanto ele ainda falava, os ossos começaram a criar carne e criar substância e começaram a viver. E aqui da mesma forma, e dizendo Pedro ainda estas palavras, me parece muito que é como se o poder está tão disponível, está tão perto, está tipo assim, a 1 milímetro de se manifestar. Só precisa que você abra a boca. Parece que está assim, a iminência. É como se fosse uma coisa muito sensível. É como se fosse algo que está lá para você. Sabe quando vai abrir uma comporta, né, da barragem? Não sei se é que fala barragem do rio, barragem? Sim. Estou olhando para a Ana. Quando a barragem ela está retendo aquela água e a comporta vai abrir. A água ela está colada na parede, ela está ali com uma força extrema para ser liberada. A partir do momento que a comporta começa a abrir, a água vai fazendo uma força absurda para passar para o outro lado. Da mesma forma, é como se o poder de Deus para transformar a minha e a sua vida estivesse tão disponível, tão lá, tão... Só falta uma coisa, que você profetize sobre a sua própria vida, que você profetize sobre essa situação e que você se coloque na posição de profeta da sua própria vida. Sabe, porque nós não vamos estar saindo por aí profetizando à torta e à direita sobre a vida de todos, sendo uma bênção, manifestando milagres e maravilhas, sem que antes nós não façamos isso com a nossa própria vida. Porque eu conheço já ouvi, né, lá na minha cidade tem um médico muito famoso, eu acho que ele já morreu, não sei, que é um médico ele é de diabético, que é um bem gordão. E dá para ver assim que um cara não tem saúde. E ele atende pessoas diabéticas. E assim, é contraditório,
Porque é como se você vai no nutricionista e é a mesma situação. Ou, sabe, quando não é compatível com aquilo que ele fala, aquilo que ele vive não é compatível com aquilo que ele fala. É a mesma coisa. Não é compatível que você esteja à torta e à direita, sendo uma bênção extrema para os irmãos, quando a sua própria vida parece que está num cenário de morte. Parece que está um cenário de destruição, um caos completo, uma desorganização, uma expansão desordenada. Primeiro nós precisamos entender qual é a palavra do Senhor para a nossa vida. E aí sim, nós agimos conforme aquilo. E as coisas se alinham, porque já é a tendência natural à expansão. Essa lei já foi colocada por Ele mesmo. Ele só precisa que nós tenhamos a atitude de dar o início. Como fala aqui, quando Pedro, dizendo ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam o rema. A palavra falada, a palavra que traz consigo o poder de transformar a situação. Rema em ação é expansão intencional. Nós precisamos ser intencionais, nós precisamos entender qual que é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Eu vivi uma situação bem curiosa esses dias, que lá na minha empresa, e em muitas empresas isso acontece, quando o funcionário ele já tem mais de 1 ano na casa, a chefe do nosso chefe, ou seja, 2 níveis acima, né? Os chefes dos nossos chefes, eles têm uma conversa individual com cada um de nós. E essa conversa é basicamente para definir o desenvolvimento da sua carreira, quais são os seus objetivos de carreira, e aquela pessoa, que já é bem mais experiente que você, vai te dar um direcionamento baseado naquilo que você quer. Só que antes de você marcar essa reunião, e é obrigatória para todos os funcionários, você precisa preencher um formulário, e nesse formulário você coloca quais são os seus objetivos de carreira a curto, médio e longo prazo. E eu nunca tinha parado para pensar isso. A única coisa que, se você me perguntasse assim, daqui a 10 anos, onde é que você se vê, como é que você se vê profissionalmente? A única coisa que eu, sinceramente, gostaria de escrever ali era, quero ganhar mais e quero ser promovida. Só que assim, aí é que eu tive que fazer o exercício de pensar, tá, mas eu vou ser promovida para onde? Porque vai chegar um momento que eu vou ter que definir melhor a minha carreira, os meus objetivos. E eu não conseguia pensar. A única coisa que eu pensava é, mas eu só queria estar ganhando mais. Só. Tipo, eu não tinha, sabe que, como se eu dissesse assim, eu só quero expandir, para o lado que for, tá bom. Mas muitas vezes é assim que a gente está com a nossa própria vida. A gente pensa assim, não, o que vier, tá bom. Mas sabe que a lei é que expanda mesmo, é para qualquer lado mesmo. Mas para onde é que você vai direcionar isso? E aí eu tive que fazer o exercício de pesquisar, de pensar, e aí enviei. Ainda não tive lá a entrevista. Mas sabe que nós precisamos parar para pensar. Espera aí, o que é que o Senhor tem para mim? Muitas possibilidades. E agora, para onde é que eu vou direcionar a minha própria vida? E aí é que entra o seu papel. Amém? Qual será a sua posição? Aceitar a circunstância e dizer, para o lado que for, ela vai? Ou dizer, isso aqui eu não posso deixar ir para qualquer lado, não. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso começar a dar comandos debaixo da palavra do Senhor para dizer para onde é que isso vai. Porque senão vai sair do seu controle. E eu vou te dizer uma coisa, quando sai do seu controle e quando sai do controle do Senhor, porque você não permitiu que Ele tivesse o controle sobre a situação, já é tarde demais. Eu queria chamar o Ministério de Música, por favor. Sabe que, como eu disse, né? O universo, ele não foi obra do acaso. Nada do que existe hoje foi obra do acaso. A sua vida não foi obra do acaso, por mais que, em alguns casos, alguns não foram planejados, alguns não foram pensados, ou até mesmo desejados, ou até pior, você pode até ter vindo para os seus pais e ter sido rejeitado. Mas sobre a sua vida existe um propósito. E o Senhor,
Ele sabia que você viria. E mais ainda, Ele não quis que você viesse em vão. Ele não quis que você viesse para nada. Ele contava com você, para que você mesmo fosse um agente direcionador do propósito dele nessa terra. E o que é que você tem feito com essa responsabilidade? O que é que você tem feito com aquilo que o Senhor te criou para fazer? Sabe que às vezes a gente fica, como diz aquele corinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aquele corinho da harpa. Muitas vezes a gente vive para trabalhar, trabalha para viver, e quando você vê, passou um ano. Piscou, o ano passou. E você está todos os dias, você dorme cansado, você acorda cansado, vai trabalhar, e quando chega em casa está muito cansado, vai dormir, come, faz a comida do outro dia, e assim vai. Aí no domingo, vou para a igreja. Aí vai para a igreja, ouve uma palavra abençoada e volta a viver na inércia. Volta a deixar que simplesmente as leis naturais conduzam a sua vida. E de repente você se encontra sem controle e sem domínio sobre o que está acontecendo na sua própria vida. Você se vê mergulhado em um nível de tristeza, um nível de vazio, que nem você mesmo sabe como é que chegou naquele nível. Porque você foi só deixando aquela água subir, né? Você foi só permitindo com que aquelas coisas fossem acontecendo, vai acontecendo, a vida vai levando, os dias vão passando, e você não tem nenhum tipo de propósito intencional na sua própria vida. Você não tem nenhum tipo de... E eu não estou dizendo que você está sendo negligente, que você não queira, mas eu estou a dizer que se você permitir, é como o nosso pastor sempre fala, o diabo ele só quer uma unha. E quando você piscar o seu olho, você não vai conseguir sair sozinho daquela situação. E isso é muito perigoso. E o Senhor nos traz nessa manhã para que nós lembremos que nós precisamos ser os profetas da nossa própria vida. Que nós precisamos agir debaixo das leis que Ele mesmo estabeleceu. Para que nós possamos viver uma vida de sucesso. Não para nós mesmos, mas porque Ele conta conosco para poder estabelecer o plano dEle aqui nessa terra. Não permita que a sua vida seja uma obra do acaso. Não permita que essa situação, que já está se tornando incontrolável, tome conta de você, porque depois sozinho você não consegue sair. Você foi criado por um propósito e precisa transformar a sua realidade para que a expansão em sua vida ocorra de forma intencional. Sabe como você faz isso? Nós já lemos isso. É como está escrito lá em Lucas 5:5. Sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Sobre a sua palavra eu vou viver. Eu entendo que existem leis e eu entendo que existem coisas sobre as quais eu mesmo não posso lutar contra sozinho. Mas eu entendo também que existe uma palavra e é debaixo dessa palavra que eu vou estar a viver. É debaixo dessa palavra que eu vou ser intencional. Eu não vou deixar que os dias passem, que as horas passem, que as semanas passem. Quando eu piscar o olho, passou um ano. Quando eu piscar um olho, eu já estou há 2 anos sem falar com aquela pessoa por causa de um rancor muito antigo. Porque quando eu piscar o olho, já passou a oportunidade de eu entrar no ministério. Porque quando piscar o olho, eu já deixei me levar por coisas tão pequenas e fúteis, que eu perdi a oportunidade de cumprir o meu propósito. Não permita ser obra do acaso. Porque você não foi criado por acaso. Você foi criado com um propósito. E o Senhor está esperando, como aquela água na barragem, bem colada, fazendo muita força, para que só com uma atitude sua, de abrir a boca e dizer, chega. A
as coisas vão acontecer. O poder de Deus vai ser liberado sobre a sua vida de tal forma que aí sim não vai ser pela sua própria força. Você já não vai mais conseguir se controlar, porque aquilo vai estar fluindo através de você por causa de uma atitude sua de profetizar, de dizer: basta, agora isso acabou. De dizer: não dá mais para viver assim. De dizer: a depressão não pode mais tomar conta da minha vida, porque Ele morreu por mim, porque não foi em vão. Não foi em vão que Ele foi pendurado naquela cruz, envergonhado, para morrer pela minha e pela sua vida. Eu não posso permitir que isso continue a acontecer. Agora, deixa eu te dizer um segredo. Essa decisão Ele não pode tomar por você, porque o que Ele poderia ter criado, Ele já criou. E agora eu tomo um passo e eu digo sobre a situação, como é que vai ser a partir de agora. Agora sou eu que falo sobre a palavra do Senhor, debaixo da cobertura das leis do Senhor, debaixo daquilo que Ele me entregou, debaixo daquilo que Ele estabeleceu. Eu digo: agora é assim. Agora na minha vida não vai mais ter isso. Agora na minha vida o diabo não vai mais me envergonhar. Agora essa situação de miséria acabou. Agora eu vou andar como aquele que reina em vida. Por mais que a situação ao redor seja um vale de ossos secos, agora eu me levanto e digo: os ossos tenham vida. Os ossos criem tendões, criem carne, e que o Espírito tome conta dessa situação, para que aquilo que era um cenário de morte, todos possam ver que hoje é um exército vivo, e que a minha vida e a situação que eu tenho vivido não seja mais um palco onde o diabo sobe e te envergonha. Para que a sua vida não seja mais aquilo que muitos zombam, ou que muitos olham e sentem pena. Ninguém quer ser aquele que os outros sentem pena. Não. A sua vida é você tomar essa atitude, dizer: a partir de hoje eu ando com a minha cabeça erguida, porque eu sei o poder que habita em mim. Eu sei porque sei que eu tenho o poder debaixo da autoridade dele para mudar essa situação. Agora eu sei que eu não ando mais em vergonha, que eu não deixo mais que o diabo faça o que quiser com a minha vida. Ah, mas você não é crente, já é lavado pelo sangue de Jesus? Sim, mas você não pode deixar que a inércia tome conta. Agora você vai tomar essa atitude de abrir a sua boca e de ser um profeta sobre aquela circunstância. Fica de pé. Vamos adorar o Senhor.